8h20, vamos para o cenário local, vamos falar sobre plano diretor de Natal e por essa razão a gente recebe o vereador Kleber Fernandes aqui na nossa bancada. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia, uma satisfação enorme poder estar aqui, né, na Jovem Pan News, e vamos discutir sobre o plano diretor, uma matéria importante, né, que vai influenciar nos rumos do desenvolvimento da cidade do Natal aí pelos próximos anos. Vereador, a gente passou praticamente todo o ano passado e esse ano trazendo discussões, detalhamentos aqui na Pan News Natal a respeito do plano diretor, contribuindo com essa discussão que chegou agora à Câmara. Foi tranquila a votação na Comissão de Constituição e Justiça? Saiu do jeito que se esperava? Foi tranquilo, Virginia, porque, na verdade, a Câmara ela tem 7 comissões temáticas por onde o plano diretor irá tramitar. E, além disso, a mesa diretora da Casa instituiu uma comissão especial para se debruçar de uma forma diferenciada sobre o plano diretor, como uma espécie de comissão guarda-chuva, uma comissão mãe, que vai acompanhar toda a tramitação do plano na Câmara e também promover 11 audiências públicas, ouvindo toda a sociedade civil organizada. Então, no âmbito da Comissão de Justiça, nós nos restringimos a fazer uma análise sobre o aspecto da admissibilidade da matéria, o efetivo cumprimento das etapas e dos requisitos formais que são previstos na Constituição Federal, no Estatuto das Cidades, né, na Lei Orgânica do Município, a efetiva tramitação nos conselhos deliberativos e consultivos que o plano necessariamente deveria ter passado e, de fato, passou. Então, a Comissão de Justiça se restringiu a esses aspectos de constitucionalidade, jurídico, de legalidade, né? E se essas questões mais técnicas do aspecto urbanístico, ambiental e etc., isso vai ser discutido no âmbito das comissões temáticas como planejamento urbano, transporte e assim por diante. Vereador, a gente tem discutido bastante, como Virginia falou, a questão do plano diretor, e um ponto que a gente sempre fala aqui é sobre as áreas especiais de interesse social, porque como o senhor relatou na questão da admissibilidade, da legalidade, a gente queria saber se não houve nenhum conflito, não há nenhum conflito nessa possibilidade de que as áreas de interesse, áreas especiais de interesse social possam deixar de ser áreas de especial de interesse social a partir de plebiscitos, que é algo que está previsto no plano diretor atual e que teve muita discussão, inclusive foi uma votação bem apertada já durante a conferência final. Nessa fase final, né? Isso. Então, assim, o plano ele passa por um processo democrático, né? Com delegados que foram legitimamente eleitos, né? Nas 4 regiões administrativas, com instituições que têm assento no Conselho da Cidade, que participaram do Fórum da Cidade. Então, foram mais de 4.000 propostas discutidas e, consequentemente, aprovadas de forma democrática. Agora ele passa pelo processo de aprovação na Câmara e, ainda assim, caso haja uma proposta nesse sentido, é mais um processo democrático onde a própria população vai ter voz, vai ter vez nesse processo decisório e também o aval e o crivo do Conselho da Cidade, que é o fórum mais representativo. Isso, só para explicar à população, essa previsão faz com que seja possível ocorrer plebiscitos para que, por exemplo, você lá de Mãe Luísa, que é uma área especial de interesse social, os próprios moradores podem votar para que ela deixe de ser. Então você poderá juntar casas, fazer terrenos maiores, fazer uma compra, pode dar uma mudada significativa nessa questão do desenvolvimento urbano lá também. Mas há possibilidade dessa realização de plebiscitos? Sim, há possibilidade. Há possibilidade, porque esse final de semana eu tive a oportunidade, eu conversei até com o prefeito Álvaro Dias e perguntava a ele a expectativa aí de votação, qual era o sentimento dele diante dessa matéria importantíssima que estava na casa. E ele afirmou que acredita que vai ser votada ainda em 2021. Esse calendário, essa possibilidade de realização de plebiscitos, são muitas audiências, né? As audiências que estão marcadas até dezembro, a gente viu o calendário, toda sexta-feira na Câmara teremos audiências. É possível terminar toda essa fase e ainda em dezembro votar a matéria? Sim, mas só um parênteses, Virginia. Essa questão do da plebiscito depois de aprovado o plano. Se mais adiante a população é só uma possibilidade, uma possibilidade, não é com relação... De mexer no que vai ser aprovado. Isso, né? Não é para agora, entendeu? Agora mas as audiências, elas acontecem toda sexta-feira. Sim, e a gente tem calendário até dezembro. Exatamente. Na verdade, Virginia, o plano ele foi enviado para a Câmara em regime de urgência. E a lei orgânica prevê um prazo máximo de 45 dias para aprovação do projeto quando ele está em regime de urgência. Passados os 45 dias, Júlio... Mas aprovado nas 2 votações? Nas duas votações. Passado esse período dos 45 dias, a pauta da Câmara fica trancada
E aí nenhuma outra matéria pode ser discutida e tramitar enquanto esta não tenha sido superada. Então, nós fizemos um calendário que, consequentemente, diante até da importância do tema, termina extrapolando esses 45 dias, de que nós façamos 11 audiências públicas. A primeira já foi realizada na sexta-feira passada, né? E aí nós vamos discutir artigo por artigo. Estamos convidando especialistas, diversas instituições, o Ministério Público, OAB, universidade, e além disso, em paralelo, ele tramita nas demais comissões, e a previsão é de que entre os dias 20 e 23 de dezembro nós estejamos em fase final de aprovação já no âmbito do plenário. Olha, já tem uma previsão Inclusive importante, de data, né? Com data. Exato. Vereador, quando a gente fala em plano diretor, a gente sabe que ele trata do desenvolvimento da cidade como um todo, mas um olhar sempre muito polêmico é com relação à Ponta Negra, né? As construções na orla de Ponta Negra. Inclusive, no ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, foi ventilada a possibilidade de uma criação de uma lei específica para Ponta Negra dentro dessa questão da revisão do plano diretor. Como é que está essa discussão em torno de Ponta Negra? Porque a gente sabe que existe um movimento muito forte, né, de parlamentares, né, que também criticam e questionam essa questão da construção em Ponta Negra. Na verdade, houve assim, muitas informações equivocadas e distorcidas, né? Fake news, né? O termo do momento. Exatamente, Júlio. Onde pregaram a informação equivocada de que haveriam construções nas proximidades do Morro do Careca, né, que iriam acabar com o visual. Então, não existe nada disso previsto no plano, né, quanto a impedimento de visual das pessoas, quanto às paisagens e às belezas naturais da cidade, né. Existe a previsão das áreas não edificantes ali em Ponta Negra, né, sobretudo na parte de cima da Roberto Freire, né, que é onde ali as pessoas transitam e tem o visual direto, né, do Morro do Careca, da praia, da orla. As construções, né, nesse trecho que o senhor está fazendo referência, elas ficam abaixo do nível da calçada. Né? Exatamente. Então pode ser até criar ali um belvedere, uma estrutura ali para baixo. Belvedere, não sei nem o que é. O belvedere primeiro era só a vodka, que o vigília toma bastante. Uma estrutura para baixo da linha da calçada, né? Você precisa andar mais pela França. Desculpa. Onde se possa fazer ali estacionamentos, possa fazer ali lojas, por exemplo, de alocação de veículos, né? Uma estrutura que seja ali para baixo do nível da calçada, porém que não tire o visual das pessoas daquela região, né? E para a gente facilitar mais o entendimento do ouvinte, eu vou trazer um exemplo. O Camarões aproveitou um desses espaços ali e fez estacionamento, né? Foi, o restaurante exatamente. Camarões, então naquela área que já está sendo utilizada para esse fim. E Isso. podem surgir outras iniciativas também naquele mesmo nível, exatamente. E outro ponto que também tem sido muito discutido é com relação à via costeira de Natal. O plano atual prevê a redução dos espaços, né? Você pode fazer uma construção menor. Que não sejam construções do tamanho... gigantescas. Porque você pode fazer, acho que a partir de 2.000 metros quadrados. É uma redução agora, considerável, porque a de hoje é 30 mil metros. Eu não vou saber os detalhes, Você pode fazer, inclusive, o que se chama de apartamentos pequenininhos, estúdios, né? Com 30 metros quadrados, lofts, né? lofts. E outros tipos de utilização também, para bares e tudo. Essa questão da via costeira de Natal, o que o senhor tem sentido na discussão entre os próprios vereadores? Você acredita que há um entendimento em prol de que há necessidade, sim, de se explorar melhor comercialmente, principalmente a via costeira? Júlia, essa questão da via costeira, ela ainda não foi amplamente discutida. A intenção, de fato, é que a Câmara faça, dentro dessas audiências públicas, uma discussão voltada exclusivamente para essa temática, porque é uma temática assim, bastante, tanto Ponta Negra quanto via costeira, né? Uma temática que chama muita atenção da população. Quando a gente fala de plano diretor, né, as pessoas pensam logo em Ponta Negra e via costeira. E orla da Praia do Meio, né? E Ridinha, né? Que a gente vai falar daqui a pouco também. Exatamente. Então, as pessoas se limitam mais a essa questão e, de fato, para que os vereadores possam fazer juízo de valor com mais propriedade,
esse debate técnico, ouvindo os especialistas, ouvindo a população, ouvindo as instituições, as organizações não governamentais, o Ministério Público, é que vai basear, lastrear para que os vereadores possam ter mais propriedade nessa discussão. Então não tem assim um sentimento da Câmara, uma decisão formada, vamos dizer assim, um alinhamento de bancadas quanto a essa temática ainda não. Você acredita que os vereadores estão por dentro do plano diretor de Natal? Júlio, está havendo uma força-tarefa muito grande no sentido de cursos, inclusive agora pela manhã, saindo daqui nós vamos ao Barreira Roxa, a Federação do Comércio está promovendo um evento exclusivo para os vereadores, né, de formação, com um especialista que está vindo de fora para fazer. Interessante. Bacana. Isso, e a própria Câmara, dentro desse formato das audiências públicas, está oportunizando os técnicos a fazerem explanações. Nessa primeira sexta-feira, o secretário Tiago Mesquita, que é o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, né, fez toda uma explanação do processo de instituição do plano, as etapas que ele passou, como foi decidido. E o ex-prefeito de Natal, Aldo Tinoco, que é um grande especialista nessa área, né, de engenharia, né, sanitarista, ele também fez uma explanação sobre a questão das bacias, sobre a questão do desenvolvimento da cidade, fazendo um relato de todo o histórico, uma parte mais conceitual. Então, por exemplo, semana que vem nós vamos discutir do artigo 1 ao 60, artigo por artigo, com especialistas. Então, até lá, Júlio, eu acho que... Vai ter que aprender, quem não sabe vai ter que aprender. Muitos vereadores estão contratando assessores para fazer até aulas particulares sobre o plano diretor. É importante que se vote consciente, né? Com o conhecimento da causa. Agora, o senhor acha que a questão ideológica ela vai sobrepor a técnica ou não? Eu acredito que não, Virginia. Não há mais espaço para isso. Acredita que não ou está dizendo que não acredita que Agora, não? esse é um discurso de todos os parlamentares que passaram por aqui. Os vereadores que passaram disseram essa mesma coisa, né? Que existe uma certa unidade, digamos assim. Eu estou achando que ela é muito pacificada. Otimista, né? Acredita essa é a sua tarefa também? Também, você é da base do prefeito, né? Além da base, vamos dizer assim, da base de apoio à administração do prefeito Álvaro Dias ser bem superior, né? Nós temos um número superior, o nível também de entendimento dos vereadores quanto à responsabilidade, né, de votar algo pautado pela técnica mesmo, legislativa, né, pautado pelos interesses da cidade. Então, acho que essas questões, assim, até o perfil dos vereadores que tem um viés mais ideológico, é uma quantidade de vereadores já mais reduzida. Então, por isso, eu acho que não vai se sobrepor esse debate, até porque isso vai sendo desmistificado à medida que os debates vão acontecendo, né, e as informações vão ficando mais claras. A própria sociedade vai também se posicionando através das redes sociais, né, vai comentando a sua Era exatamente intenção. isso, vereador. Desculpe interromper, tá? Mas com relação a anseio da sociedade, o que é que vocês têm recebido de feedback da população? Porque a gente sabe que vocês recebem nas suas próprias redes sociais, e-mail, pessoal que vocês circulam muito por Natal. Sim. O que é que eles têm dito com relação ao plano de Natal? Qual é o principal anseio que a população tem demonstrado? Por onde eu tenho andado, Júlio, o que eu escuto das pessoas é que Natal parou no tempo, Natal perdeu espaço para João Pessoa, Recife, Fortaleza, que Natal passou a ser uma cidade dormitório, as pessoas vêm, se hospedam na via costeira, mas passam o dia em Genipabu, em Pipa, em São Miguel do Gostoso, fazendo passeios e tal. Não tem uma infraestrutura própria da cidade voltada para o turismo. As pessoas não frequentam as orlas da nossa praia. Então, fica realmente um apelo, né, de desenvolvimento da cidade. E o outro aspecto é que há um anseio de que a cidade possa ser mais voltada para as pessoas. Então, a gente vê que hoje a população saiu daqui para ir morar em Extremóis, São Gonçalo, Parnamirim, Macaíba e até São José de Mipibu. E essas pessoas moram lá, pagam o IPTU de lá, mas usam a UPA de Natal, o posto de saúde, a unidade básica de saúde de Natal, trabalham em Natal, estudam em Natal, usam o trânsito de Natal, que inclusive fica congestionado e mais poluído, né, porque as pessoas moram distante e isso faz com que haja menos qualidade de vida, né, e consequentemente as pessoas querem
ter uma condição de morar perto do seu trabalho, de ir a pé, de bicicleta, de precisar ter naquele entorno da sua comunidade, ter a padaria, ter o mercadinho, ter a casa lotérica, ter o banco. Sem precisar ter um carro para fazer sem nada, precisar do carro, sem precisar do transporte coletivo. E hoje, nas circunstâncias do plano diretor, não tem mais onde construir. Então as pessoas estão indo morar nas cidades vizinhas, pagando, como eu disse, pagando o IPTU de lá, mas usando a infraestrutura daqui, congestionando o trânsito. Então as pessoas querem, de fato, que haja oportunidade para que Natal volte a crescer, se desenvolver, não só sob o aspecto do turismo, mas da qualidade de vida das pessoas. Praia da Ridinha, vamos falar um pouco sobre ela, outro tema polêmico, né? Polêmico demais, e eu tô até atrapalhando, viu, gente? Não, hoje é seu dia. Hoje você pode. Só posso hoje, né? Porque também o ABC subiu tudo, desculpa, é muito bom. Mas você falou, vereador, o senhor, desculpe, sobre a época, não tem idade de ser meu pai, mas enfim, a gente falou sobre a questão de habitação dentro da própria cidade. Uma área muito inabitada é a da Praia da Ridinha. A gente vê que lá tem um terreno gigantesco, sem casas ou casas desabitadas, que são casas de veranistas, e a distância para o centro de Natal é mínima. E a gente vê que falta uma infraestrutura para se morar. O que é que o senhor entende de necessário ser feito para a Praia da Ridinha e como o senhor sente o sentimento também dos vereadores, eu sempre vou perguntar isso, com relação à necessidade de se explorar melhor a Praia da Ridinha? Há um sentimento unânime, né, de se explorar melhor, aí agora existe um projeto aprovado no governo federal, independente, eu digo, a parte do plano diretor, mas que vai, de uma certa forma, ter uma relação direta, que é a aprovação do terminal turístico, a implementação do terminal turístico da Ridinha. É uma obra de 24 milhões de reais, com recursos de bancada, né, que foram feitos de forma coletiva pela bancada federal e que já estão em andamento. Então, essa obra do terminal turístico da Ridinha vai dar uma valorização, um upgrade gigantesco na área e, consequentemente, vai atrair novos investidores, porque ali você vai ter um novo mercado, você vai ter restaurantes, vai ter uma estrutura de contemplação ali da área, então, que é muito bonita, muito bacana, né, de estacionamento para ônibus de turismo, para que as pessoas possam descer lá, comprar o artesanato, fazer fotografia. E à medida que você faz isso, você incentiva o desenvolvimento do bairro, né, daquela região, para que outros empreendimentos possam nascer no entorno. Isso, porque num passado bem recente, a gente viu que a ponte, também fazendo uma referência à ponte, hoje a ponte Newton Navarro, ela também surgiu como uma esperança de desenvolvimento para aquela região. E passados todos esses anos, a gente viu que pouco mudou a paisagem, né, da Ridinha. De 2007 para cá. Com essa abertura, com essa mudança de gabarito, com o ingresso da ponte, com essa infraestrutura chegando, essa realidade pode mudar? Com certeza vai mudar. Só para lembrar aqui ao nosso ouvinte que agora são 10 andares, né? São 30 metros. O gabarito inicial, né? Da rua da frente, né? Que você pode ser até 10 andares, que muita gente estava falando, são 30 andares, são 90 metros. Não, pessoal, são 10 andares até, 10 andares que poderá ser construído na Ridinha, caso seja aprovado pelo diretor. Pois então eu acho que acho que eu atrapalhei Virgínia aí, que ela estava falando sobre a ponte, mas eu acho... Não, é outro instrumento, olhar, né? Outro instrumento que foi feito com um olhar de se desenvolver aquela região. Isso. E a gente viu que pouco mudou. Talvez essa limitação de gabarito tenha impedido isso. Exato, porque ela serviu mais como um meio de desafogar o trânsito, né, da ponte de Igapó. Mas ela aproximou muito as pessoas daquele litoral, né? Então... tanto que começaram a surgir já alguns empreendimentos de menor porte, com a nova Moema Tinoco, né, que agora aproximou ainda mais chegar a BR-101, de chegar a BR-101 e tudo mais. Então já tem vários empreendimentos, sobretudo do Minha Casa Minha Vida, né, naquela região ali. Então agora, com essa alteração, pode ter certeza que isso vai gerar um desenvolvimento daquela área tremendo. Porque para se construir hoje em dia na zona norte de Natal, o gabarito é o adensamento básico, você só pode construir até, se não me engano, alguém vai me corrigir aqui, Sofia vai ligar gritando, não sei se até 1,8%, 1,2% do terreno, ou seja, tem que ter um terreno muito grande para você conseguir fazer um prédio, devido a esse... Termina não compensando. Termina não compensando, então são prédios baixos que tem lá na Moema. 3 andares. Exato, e agora a gente pode ter prédios ainda maiores, caso seja aprovado
aprovado o novo plano diretor do Natal. Né? A Câmara abriu canais digitais também para a população participar da discussão, vereador? Não, na verdade, a Câmara está fazendo um convite em geral para a população e para as instituições, para que essas audiências sejam o mais democráticas possível, né? Com o YouTube fazendo essa transmissão ao vivo, e ficando obviamente registrado, e todos os canais diretos dos parlamentares nas sessões eles ficam aparecendo, de e-mail institucional, né, para que a população possa interagir, possa enviar suas propostas. E com relação a essas audiências, como é que está a questão também da limitação de pessoas na casa, né? Porque a gente acompanhou durante os outros anos que ficava bem lotado, o pessoal participava também das audiências. Como é que está hoje, vereador? Não, a primeira foi bem tranquila, não houve nada de superlotação, mas foi bastante representativa, com instituições que efetivamente têm um peso na sociedade, têm legitimidade, né, para falar em nome de segmentos importantes, e eu acredito que tem sido bastante democrático, representativo, e que vai ter muitas contribuições aí para que a gente aprove um plano que atenda aí as expectativas da população. Nesta sexta-feira a gente vai ter mais uma audiência. Tem algum assunto específico que a gente possa adiantar? Pronto, aí o que é que nós vamos fazer? Essa primeira foi uma parte conceitual. As próximas 4 audiências nós vamos fazer dividindo por artigos. Então a audiência da próxima sexta vai ser do artigo 1 ao 60. Só 1 ao 60. Do artigo 1 ao 60, discutindo item por item, que são 261 artigos, né? A gente vai fazer do 1 ao 60. Está quase do tamanho do relatório da CPI do Senado. Mas tem muitos que são conceituais, né? Que são questões de definições, de nomenclaturas, né? Essa parte que não precisa se discutir tanto, né? Então, sexta-feira, quem estiver nos ouvindo e quiser participar, as portas da casa estarão abertas para essa discussão. Toda sexta é a sexta da Câmara, a gente está chamando aqui. E também vai ser transmitido, né? Transmitido pela TV Câmara, transmitido pelo YouTube. E como pode participar para tirar dúvidas a população que não puder ir até o plenário lá, o plenário do Érico Hackrad, né? Memória boa, viu? Podem mandar pelas redes sociais, né? Tanto dos próprios parlamentares quanto institucional da Câmara, né? No site da Câmara tem essa possibilidade, né, de ouvidoria, onde isso é remetido para os gabinetes dos vereadores. Legal. Então é bem tranquilo e importante, né, que a população possa participar e opinar. Nós conversamos com o vereador Kleber Fernandes, o senhor é relator do projeto, né? Isso, da revisão do plano diretor de Natal. Vereador, muito obrigada pela gentileza de vir aqui conversar conosco. Esse espaço também está sempre à disposição para discutirmos o plano diretor. Nós que agradecemos. Quando o senhor apresenta o relatório? Não, o relatório da Comissão de Justiça já foi apresentado, né? E o relatório final é só após o dia 17 de dezembro. Por quê? Dia 17 de dezembro é o prazo limite para os vereadores apresentarem as emendas ao projeto. Então, depois da apresentação das emendas, nós vamos fazer a sistematização, vendo aquelas que são consensuais, aquelas que são conflitantes, que tratam da mesma temática, vendo a ordem cronológica de apresentação. Então, depois disso, a gente vai fazer todo um relatório, né, do que nasceu de proposta dos vereadores, e essas propostas, uma vez sistematizadas e definidas as que são consensuais ou não, aí vai para a votação e vai passar novamente na Comissão de Justiça. Teremos muito pouco tempo, né? 17 de dezembro ainda vai ter o orçamento do município. Isso que eu estava contando. Né? E o vereador prometeu-se até o fim do dia 31, então a gente vai cobrar dele. De 20 a 23, não é nem 31, de 20 a 23 é verdade, de dezembro. Foi antes. Então vamos acompanhar tudo isso. Vereador, muito obrigada. Tenha um excelente dia, uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado. Agora são 8h43. Repita.